Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui com os nossos estudos no que diz respeito hoje à nossa filosofia. Com vocês, professor Alexandre, em mais uma aula extremamente importante. Muito bem, pessoal, aula 14. Hegel e Marx. Essa primeira parte vamos falar de Hegel e a segunda parte vamos falar da filosofia do Marx. Maravilha, pessoal? Então acompanhem por aí que é extremamente importante. São dois pensadores icônicos, são dois pensadores muito interessantes de se analisar. E uns queridos, né, pessoal, das bancas, principalmente o Marx. Mas Marx irá beber da fonte hegeliana para elaborar a sua filosofia. Hegel também é gigantesco na área do pensamento. Então vamos analisar esses dois pensadores, pessoal. Maravilha? Muito bem, anteriormente, né, ali na aula 13, estudamos Kant, o criticismo kantiano. Analisem ali, pessoal, bem legal ali para vocês. Agora vamos analisar George Hegel. Muito bem, galerinha. Só para vocês dar uma analisada aí um pouquinho da biografia dele. Olha o recortezinho temporal ali. Então, 1770, 1831. Tá naquela transição ali do 18 para o 19, né, no que diz respeito aos séculos. Mais um pensador da escola alemã. A escola alemã, pessoal, nesse momento, entre os séculos 18 e 19, começa a aparecer com bastante potência. Vários pensadores ali da região germânica. Muitos pensadores famosos, interessantíssimos, elaborando conceitos muito bacanas aí pra gente refletir. E o Hegel vai ser um desses. O Hegel vai ser um dos últimos filósofos a abarcar em sua filosofia vários assuntos. Beleza? Muito bem, pessoal. Obras são várias. O Hegel, ele também é um filósofo do direito. Então, quem aí tiver interesse em fazer algo voltado para a área do direito, vai estudar George Hegel também. Mas o que nos interessa mais aqui na nossa aulinha é essa obra que está ao meio da imagem ali, Fenomenologia do Espírito. Maravilha, pessoal? Muito bem, vamos começar aqui com a filosofia do Hegel. O Hegel, pessoal, ele vai dizer o seguinte, que existe o Geist. Eu vou falar aqui, pessoal, mas o meu alemão não é tão fluente assim. Existe o Geist. O Geist seria o espírito. Zeitgeist seria o espírito de época. O Hegel vai ser um apaixonado pela história. O Hegel será também, além de filósofo, além de sociólogo, além de jurista, será um grande historiador. Tranquilão? E o Hegel vai dizer que a história é como se fosse uma espiral. Beleza? A história ela vai, pessoal, caminhando de maneira dialética, e dialética eu já vou explicar para vocês, a dialética hegeliana. O Hegel vai dizer que a história caminha como se fosse uma espiral, beleza? E em cada época tem o seu Geist, ou seja, tem o seu espírito. E aqui vai uma chamada de atenção para vocês, pessoal. Espírito para Hegel não é o espírito religioso, não seria, pessoal, por exemplo, assim, a alma. Espírito para Hegel é igual consciência, como aparece ali para vocês, pessoal. Seria a consciência, ou seja, cada época tem uma consciência, tem um espírito. Zeitgeist, espírito de época. Exemplos ao infinito, pessoal. Nós estamos no ano 2020, na época 2020. Existe um espírito dessa época, existe uma consciência dessa época sobre moda. A moda de 2020. Que é uma moda diferente de 50 anos atrás. Somos superiores a eles? Diria Hegel, não. Apenas temos uma consciência diferente. Há 50 anos atrás, a moda era diferente, porque era um outro Geist, era um outro espírito, era uma outra consciência. Exemplos ao infinito. Hoje nós temos um tipo de música, uma consciência, um espírito para elaborar música de tal maneira. Há 100 anos atrás, as músicas eram diferentes. A consciência era diferente, o espírito daquela época era diferente, e assim por diante. Daqui 50 anos, nós teremos uma outra consciência sobre penteados de cabelo, sobre moda, sobre música, sobre política, e assim por diante. Cada época com a sua consciência, cada época, pessoal, com o seu espírito, com o seu Geist, ou seja, Zeitgeist, espírito de época. Tranquilão, pessoal? Aquilo que é belo hoje pode não ser belo daqui 50 anos. Aquilo que era belo há 50 anos atrás, hoje muitos olham e não acham belo, mas para aquele momento
era belo, porque tinha uma consciência, existia um espírito daquela época que afirmava que aquilo era belo. Tranquilão, pessoal? Então, Zeitgeist, todo homem é filho de seu tempo, todo homem é um ser histórico, encaixado dentro de uma época, dentro de um espírito, dentro de uma consciência. Tranquilão, pessoal? Então, percebam que a existência humana para Hegel é algo muito dinâmico, é um constante devir. Inclusive, pessoal, o Hegel vai ser um apaixonado pela filosofia do Heráclito. Lembra lá do pré-socrático Heráclito? Tudo flui, tudo passa, tudo se transforma. O homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Entende? Lembra-se disso aí? Então, Hegel analisa algo parecido. E aí, pessoal, nós somos um constante devir, cada época, pessoal, diferente da outra, cada época uma consciência diferente e assim por diante, beleza? Um constante tornar-se, um constante devir, um constante vir a ser. Maravilha, pessoal? E o Hegel diz que essa mudança se dá por meio da dialética. E aqui, pessoal, eu peço a atenção máxima de vocês. A dialética hegeliana, a dialética histórica de Hegel, é um ponto altíssimo da sua filosofia e extremamente cobrado. Marx vai olhar para esse momento aqui do Hegel, inclusive o Marx, na sua juventude, era hegeliano, bebia da fonte da filosofia hegeliana, era um jovem hegeliano. E ele vai olhar para a dialética do Hegel e vai ser influenciado por ela, vai analisar, vai refletir e vai elaborar o seu famoso materialismo histórico e dialético. Então, pessoal, as bancas gostam de fazer comparações entre a dialética histórica do Hegel e o materialismo histórico e dialético do Marx. Prestem muita atenção na dialética do Hegel, pessoal. Vamos lá. Para Hegel, a história é essa espiral. Tranquilão? Essa constante transformação, essa constante mudança de consciência, de espírito de cada época. Tranquilão isso aí, né? Essa mudança para Hegel acontece de maneira dialética. Pessoal, o que eu vou explicar aqui para vocês, a dialética do Hegel, não é um método, não é uma forma, um esquema para estudar a realidade, para investigar a realidade. Hegel vai dizer que a dialética histórica é a realidade. É assim que sempre foi, assim é e assim sempre será. A história mudando, a história se transformando de maneira dialética. Tranquilão? Por isso, dialética histórica, a dialética de Hegel é a realidade. Tá ali, ó, pessoal, em azulzinho para vocês. A dialética hegeliana é a própria realidade. É assim que as coisas vão se transformando. O que é a dialética, pessoal? É uma forma de movimento, beleza? Conota transformação. E essa transformação se dá através de conflitos de opostos. Para Hegel, pessoal, sempre existirá uma tese, aquilo que é aceito no momento, aquilo que está sendo como válido. Ele chamará isso de tese. Sempre vai aparecer a antítese, uma antitese, ou seja, alguma coisa, pessoal, fazendo a negação dessa tese, fazendo a oposição a essa tese. Então nós temos aqui tese e antítese, tese e antitese. E aí, pessoal, nós teremos um conflito, nós teremos um choque entre esses opostos. O conflito desses opostos, pessoal, terá como resultado a síntese. A síntese, pessoal, é o resultado do conflito entre tese e antítese. O resultado é a síntese. Imediatamente essa síntese, pessoal, se torna a nova tese. Até aparecer uma antítese, se chocarem novamente e outra síntese. E essa síntese novamente se torna ali, pessoal, a tese. E assim eternamente. É assim em todas as áreas da nossa vida. É assim em todas as jurisdições. É assim na política, é assim na família, é assim no Estado, é assim na economia, é assim na religião. É assim, pessoal, em todos os âmbitos da nossa vida, da nossa realidade, pessoal. Tudo se transforma de maneira dialética. Exemplos vão ao infinito, pessoal. Vamos pegar aqui, por exemplo, a questão política. Nós tínhamos ali, pessoal, o liberalismo. Século XVIII é um século de liberalismo, é um século do apogeu do liberalismo, que nasce, se consolida e está ali, pessoal, sendo muito aceito. O século das luzes, com propostas liberais, John Locke, Adam Smith e assim por diante.
Beleza? É aceito. O liberalismo é a tese. O século XIX começam a pipocar várias propostas socialistas. Várias propostas, pessoal, ali com o próprio Marx, que virá naquele momento, potencializando as propostas de cunho socialista. Então, o socialismo fazendo a antítese, fazendo a oposição à até então tese liberalismo. Então você tem ali liberalismo, tese, socialismo, antítese, vão conflitar, vão ali, pessoal, entrar em choque e terá como resultado o início ali do século XX, pessoal, crise de 29, naquela época ali, uma proposta muito interessante para aquele momento, que é o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, ele é, pessoal, a síntese do choque entre liberalismo e socialismo. Beleza? Imediatamente esse estado de bem-estar social se tornou a nova tese. Aí nós temos várias antíteses e várias sínteses. E assim, pessoal, eternamente. A história política e ideológica vai caminhando de maneira dialética também. Vamos pegar aqui, pessoal, outro exemplo. No Brasil, era legal escravizar, era legal de constitucional. O Brasil era um país escravocrata. Então você tinha ali a tese, a escravidão. Beleza? Aí, pessoal, nós tivemos ali o movimento abolicionistas, os caras, né, que pediam a abolição, o fim da escravidão. Ou seja, a tese, os escravocratas, a antítese, os abolicionistas. E vão ter ali, pessoal, como síntese desse choque de opostos, o 13 de maio de 1888, que é a libertação dos escravos aqui no Brasil. E, pessoal, essa síntese imediatamente se torna nova tese e assim por diante. O próprio Estado, pessoal, essa estrutura política invisível, é uma síntese entre família e sociedade, os assuntos particulares, familiares, os assuntos sociais fora do núcleo familiar e o Estado fazendo a síntese entre família e sociedade. Pessoal, tudo para Hegel acontece de maneira dialética em todas as áreas da nossa vida. Por isso que ele fala que a dialética histórica é a própria realidade. Tranquilão, pessoal? Suave? Isso é dialética, isso é movimento histórico. Maravilha? Guardem isso no coração, pessoal. Compreendam bem isso aqui, porque Marx vai olhar para isso aqui e vai fazer uma certa inversão. Marx vai chamar a sua teoria dialética de materialismo histórico e dialético. Então não confundam dialética histórica do Hegel com materialismo histórico e dialético do Marx. Maravilha? Tranquilão, pessoal? Vamos seguindo aqui então. O nosso camarada Hegel vai dizer, pessoal, que o homem é esse ser histórico, que vive, pessoal, de maneira dialética em vários âmbitos da sua vida e que se transforma constantemente. São várias verdades, são várias ideias que se transformam a todo momento. É uma racionalidade crescente, entende? Uma afirmação crescente dessa razão dialética, entende? Essa razão que é tese, essa razão que é antítese também, e essa razão que também é síntese. Maravilha, pessoal? E ali nós vemos Hegel e Kant. O Hegel vai olhar para Kant, para a filosofia kantiana, vai achar muito interessante, mas vai discordar de vários pontos. E nós vamos elencar alguns aqui, beleza? Essa discordância entre Hegel e Kant. Maravilha, pessoal? Então, vamos analisar aqui que para Hegel, a dialética histórica é o motor da história. Ou seja, pessoal, o que move a história são as ideias. As ideias, pessoal, que fazem as coisas se transformarem. Aqui vai uma chamada de atenção gigante para vocês. Eu falei o que é dialética histórica do Hegel. Eu expliquei como que funciona esse movimento. Mas Hegel vai dizer que essas transformações acontecem porque as ideias fazem com que as coisas se transformam. Aqui vai um ponto de divergência gigante entre Hegel e Marx. O Hegel vai dizer são as ideias que fazem as coisas se transformarem. Ou seja, pessoal, se acontece esse movimento é porque pessoas tiveram ideias, aplicaram essas ideias e fizeram as coisas se transformarem. O Marx vai dizer, não são as ideias que movem o mundo, mas sim a luta de classes, mas sim a relação de produção. Por isso que vai acontecer uma inversão.
Ambos vão trabalhar com a dialética, mas Hegel vai dizer que são as ideias que movem as coisas e Marx vai dizer que o motor da história é a luta de classes. Beleza? Foco aqui, pessoal, em Hegel no que diz respeito às ideias, primeiramente. Na segunda parte, vamos falar do Marx, vocês vão entender melhor essa divergência entre ambos no que diz respeito à dialética. Pessoal, então o que move a história para Hegel é o choque de ideias. Pessoal, a ideia liberal, tese, a ideia socialista, antítese, e a síntese, que é uma ideia nova, que imediatamente, né, que é o estado de bem-estar social, que imediatamente se torna nova tese. Até uma outra ideia surgir, fazendo a oposição, e assim eternamente. A ideia escravocrata era a tese, até vir a ideia abolicionista, e uma ideia de libertação dos escravos como uma síntese, e assim por diante. A ideia da família, a ideia da sociedade, a ideia do Estado, tese, antítese, síntese. Ou seja, são as ideias que movem o mundo. Tranquilo, pessoal? Ou seja, Hegel vai dizer que não fosse a ideia, se não fosse a mudança de pensamento dos abolicionistas fazerem a oposição à ideia escravocrata, os escravos iriam demorar muito mais para serem libertos. Ou seja, o que fez com que os escravos fossem libertos foi a mudança de pensamento, foi a mudança de ideia de certo grupo social. Então, por isso que Hegel é conhecido como um idealista. As ideias movem as coisas. Marx é materialista, é a relação de produção que move a história. Então, foco em Hegel primeiramente. As ideias como transformação. As ideias como agente da transformação. Por isso Hegel é um idealista. Tranquilão, pessoal? E o nosso camarada vai dizer que esse espírito, que essa consciência, ela tem uma evolução, ela também se transforma, ela precisa, pessoal, também se identificar. E aí nós temos ali, pessoal, uma evolução da consciência, uma evolução do espírito de cada pessoa, de cada sociedade. Nós temos aqui, pessoal, o espírito subjetivo, ou seja, aquela consciência subjetiva, aquela consciência individual, ou seja, eu tenho consciência da minha individualidade, eu tenho consciência do meu eu, da minha existência. Eu sou um ser particular. Eu tenho essa consciência, eu tenho esse espírito de que eu sou um indivíduo dentro desse mundo. Então, uma consciência individual. Esse ser vai evoluindo e logo ele tem aquela consciência objetiva, ou seja, aquele espírito objetivo. Ele passa a ter consciência que esse indivíduo vive num coletivo, ou seja, eu socializo com outros indivíduos e esse conglomerado de indivíduos é o coletivo, é a sociedade. E, pessoal, existe ali também a evolução para o espírito absoluto, para uma consciência absoluta, que é a autoconsciência de que eu sou um ser particular que vive e necessita do coletivo. Tranquilo, pessoal? Ou seja, cada consciência individual tem consciência que vive dentro de um coletivo, que é necessário viver num coletivo para o bom caminhar da sua vida. Então, é a evolução do espírito, a evolução da consciência. A criança nasce, ela se percebe, ela se percebe como um indivíduo e vai galgando degraus até entender que vive num coletivo e que é um particular dentro de um coletivo, a autoconsciência. Beleza, pessoal? Então percebam que Hegel diz que essa consciência ela vai se construindo. Tranquilão? Esse espírito, pessoal, vai evoluindo. Todos passamos por esse momento aí. E aí vai um ponto muito interessante, pessoal. O Kant, ele vai passear por esse assunto, mas não vai atribuir respostas tão sólidas a esse assunto. O Hegel, na sua fenomenologia do espírito, vai passear por esse assunto e proporcionar respostas um pouco mais sólidas. Mas o século XX vai adentrar, pessoal, e aí nós teremos a psicanálise, a psicologia adentrando nesse assunto com mais efetividade. Mas Hegel já se aventurava nesse assunto da consciência. Olha para onde ele levou essa filosofia, pessoal. Ele levou a filosofia milenar para a consciência, para os estudos da consciência. E aí, pessoal, ele vai dizer para o Kant: ô Kant, você foi bom, você foi massa pra caramba, entende? Só que você deixou de lado
a busca pela verdade. E filosofia, assim como Sócrates dizia, é amar buscar a verdade. Você instrumentalizou demais a filosofia e esqueceu de buscar a verdade. Então, pessoal, eu proponho aqui, nós temos que estudar o pensamento, mas estudar a consciência, estudar esse pensamento, não utilizando o próprio pensamento. Não tem como eu utilizar, não tem como eu estudar a consciência utilizando a própria consciência. Não tem como eu estudar a ferramenta utilizando a própria ferramenta. Eu tenho que estudar analisando coisas externas a ela. Tranquilo, pessoal? Ou seja, nós estamos inseridos no pensamento, nós estamos inseridos nessa consciência. Então fica complicado estudar a consciência, estudar o pensamento, sendo que nós estamos inseridos nesse pensamento e nessa consciência. E aí o Kant vai falar, beleza, então qual que é a sua ideia? O que você vai fazer então para estudar a consciência, para estudar o pensamento? Nós temos que estudar a fenomenologia do espírito. Ou seja, pessoal, lembra que Kant falava dos fenômenos? Fenômeno é tudo aquilo que se apresenta aos nossos sentidos. Lembram-se disso? Por exemplo, esse aqui é uma capinha de celular. É um fenômeno. Eu consigo experimentar por meio dos meus sentidos. Aquilo que não é palpável, aquilo que não é experimentável por meio dos meus sentidos, o Kant vai chamar de númeno. Beleza? Por exemplo, eu sou o fenômeno. Eu sou experimentável aos sentidos de vocês. A minha alma seria o númeno, algo que não dá para experimentar por meio dos sentidos. O Hegel vai dizer, nós temos que focar na fenomenologia do espírito, ou seja, nos fenômenos que se apresentam ao nosso espírito, ou seja, nos fenômenos, nas coisas experimentáveis que se apresentam à minha consciência. Mas assim, ó, como que a minha consciência observa os fenômenos? É isso que ele quer dizer, pessoal. Ou seja, vamos estudar a consciência? Vamos. Vamos levar a filosofia para dentro do pensamento? Vamos. Olha que audácia, né, cara? Vamos adentrar a área das profundezas da consciência, das profundezas do nosso pensamento. E Hegel vai dizer, mas vamos utilizar as coisas experimentáveis, as coisas externas. Vamos analisar como que a nossa consciência, como que o nosso espírito observa os fenômenos, observa as coisas experimentáveis que estão externas a nós. É isso que ele quer dizer, pessoal. E aí, ele chega a essa conclusão aqui, pessoal. Como que a consciência é formada? Como que o nosso espírito é formado? Ele vai dizer, ele é formado por duas formas. Experiência e reflexão. Não adianta só experimentar. É preciso experimentar e refletir sobre a experiência. Então, pessoal, nós construímos, formamos a nossa consciência a partir das nossas experiências e das nossas reflexões, das nossas experiências e reflexões com os outros. Ou seja, eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem eu não sou. Eu não sou você, eu não sou aquela outra pessoa. Ou seja, pessoal, eu ainda estou formando, me entendendo, mas eu sei quem eu não sou. Beleza? Eu não sou você, eu não sou a minha mãe, eu não sou a minha irmã, eu não sou o meu pai. Ou seja, é a minha consciência experimentando, tendo experiência com os outros e refletindo a minha relação com os outros. Então, ela começa a se formar a partir da relação com os outros. Experiência e reflexão com os outros iguais a mim. Tranquilão? Aí um outro passo é experimentar e refletir sobre a minha relação com a natureza. Ou seja, eu não sou um cachorrinho, eu sou diferente daquela árvore, eu sou diferente daquela florzinha. Ou seja, eu tenho experiência com as coisas da natureza, reflito sobre essas coisas e construo a minha consciência a partir das coisas da natureza. Percebam, pessoal, experiência e reflexão com os outros iguais a mim, experiência e reflexão com as coisas da natureza e também experiência e reflexão com os símbolos. Pessoal, simbologia nos rodeia. Símbolos, pessoal, estão a todo momento, beleza? Por exemplo, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, tô com um shorts meu aqui. Olha esse símbolo. É o símbolo do Colorado, entende? Ou seja, pessoal, é o time que eu torço. Eu tenho uma... Quando eu vejo esse símbolo, pessoal, esse símbolo significa algo para o meu espírito. Esse símbolo tem sim sentido, tem sim um significado, uma importância para a minha consciência. Beleza? Assim como a suástica
tem sentido e tem significado para alguns, assim como os crucifixos, assim como a meia-lua. Pessoal, os símbolos nos rodeiam, entende? Então nós temos várias experiências e reflexões com símbolos no qual nós vivenciamos. Tranquilão? Então a nossa consciência ela é formada a partir de experiências e reflexões com outros iguais a mim, com as coisas da natureza e com os símbolos que fazem parte da nossa vida. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? E aí é o seguinte, a nossa consciência, pessoal, ela possui alguns níveis. Vamos colocar assim, os tipos de espírito, os níveis do espírito, os tipos de consciência. Para Hegel, existem 3. A consciência sensível, a consciência infeliz e a consciência absoluta. Ou seja, espírito sensível, espírito infeliz e espírito absoluto. Vamos lá? Vamos analisar cada um deles aí, pessoal? Primeiro nível, primeiro tipo de espírito, primeira consciência. É um tipo, pessoal, de espírito, é um tipo de consciência que todos nós experimentamos. Todos nós conseguimos alcançar esse nível, que é o nível sensível, a consciência sensível. É aquela consciência que vem por meio das experiências sensíveis, sensoriais, sensitivas, beleza? Por exemplo, pessoal, não tem como eu ter consciência do que é garrafinha se eu nunca experimentar uma garrafinha, beleza? Por exemplo, pessoal, eu não tenho ideia do que é uma garrafinha. Agora eu tive uma experiência. Então é uma consciência sensível. Agora eu sei o que é uma garrafinha. Eu experimentei. Então, pessoal, não tem como eu ter consciência de algo que eu nunca experimentei. Entende? Que eu nunca tive uma experiência sensorial. Então, tudo que está aqui na consciência é porque foi experimentada por meio dos sentidos. Beleza? Tranquilão? Então todos, para Hegel, alcança esse nível de espírito, que é o espírito sensível. São as consciências das coisas que você já experimentou. Beleza? Tranquilão? Aí, pessoal, nós entramos num estágio que é até fácil de entrar, mas difícil de sair, que é o estágio do espírito infeliz, da consciência infeliz. Pessoal, nesse momento aqui, você percebe que as coisas, que os objetos, que as coisas experimentáveis não têm valor em si. Repito, nada que nos rodeia tem valor em si. Ou seja, pessoal, essa garrafinha não tem valor nela, ela não tem poder nela. Olha só, pessoal, olha aqui, ó. Estou batendo na garrafinha, ela não tem poder em si. Entende? Aqui, ó, estou com uma xícara. Aqui, ó, uma xícara, pessoal, a xícara do Dragon Ball, entende? Por mais poderosa que ela aparenta ser, mas ela não tem poder em si, ela não tem valor em si. Beleza? Aqui, ó, um passador de slide, pessoal. Eu paguei um certo preço nele, em dinheiro, mas ele não tem valor em si, pessoal, ele não tem valor em si, entende? O Hegel vai dizer, nada, absolutamente nada que nos cerca, que nos rodeia, nada que nós experimentamos por meio dos nossos sentidos, possuem valor em si, nem as coisas, nem as pessoas. Repito, nem as coisas, nem as pessoas. O valor está na nossa consciência. Pessoal, o valor das coisas não estão nas coisas, estão na nossa consciência. É a nossa consciência que atribui valor nas coisas, beleza? Por exemplo, pessoal, se eu estraçalhar essa garrafinha aqui, pessoal, a minha esposa vai ficar revoltada. Você estragou a garrafinha. Mas não é que a garrafinha tem valor em si. Para a consciência dela, essa garrafinha é importantíssima. Entende? Essa garrafinha é maravilhosa. Essa garrafinha possui um significado muito importante para ela. Eu não tô nem aí, eu tô cagando para essa garrafinha. Entende? A minha consciência não atribui valor nenhum a ela. Entende? Agora, para essa xícara aqui, sim. Ah, não, cara. Se essa xícara se quebrar, eu vou ficar muito revoltado. Entende? Por quê? Tem valor nela? Não, o valor tá aqui. Eu tenho muitas xícaras aqui, pessoal, mas essa em especial tem um valor particular para a minha consciência, para a sua. Pessoal, se eu derrubar essa xícara aqui, pessoal, você vai dar risada. Ah, que legal, o professor quebrou a xícara. Eu vou ficar muito revoltado, porque eu quebrei algo que é muito importante para a minha consciência, não para a consciência de vocês. Flagraram o movimento, pessoal? Então,
Se vou dar um exemplo um pouquinho mais pesado. Se morrer, pessoal, um parente meu, entende? E eu falar pra vocês, morreu um parente meu aqui, pessoal, estou triste. Você vai tocar o seu dia normalzinho, cara. Entende? Normalzinho. Você vai falar assim, meus pêsames, então, professor, e show de bola. Né? Vida que segue. Por quê? Porque essa pessoa que morreu tem muito valor para a minha consciência. A minha consciência aplica um valor a essa pessoa gigantesco. Você tanto faz, tanto fez. Você nem sabe quem é essa pessoa. Entende? Então a sua consciência não coloca valor nela. Entende? Flagraram o movimento? Então, o Hegel vai dizer que a consciência infeliz é aquele momento em que nós nos damos conta que nós se arrebentamos, pessoal, nós se acabamos, nós nos esforçamos demais para conquistar, comprar, ter coisas que não possuem valor nenhum. O valor está na consciência de cada um, entende? Uma galera que se arrebenta para comprar um Play 4, de outro fala assim, cara, você fez tudo isso aí para comprar um videogame, cara? A sua consciência não tá nem aí pro videogame, mas a pessoa que comprou e se arrebentou coloca um valor gigante naquele equipamento, entende? Percebam, pessoal, que nenhuma coisa que nos rodeia, nada que nos rodeia tem valor em si. O valor está na nossa consciência. Beleza? É a nossa consciência que aplica valor às coisas. E muitas vezes, quando nós caímos nesse momento e nós nos demos conta que nada que nos odeia faz sentido, tem valor em si, nós entramos nesse estágio de infelicidade, entende? De depressão. Ou seja, a gente faz para conquistar coisas que não têm importância natural nenhuma. É a nossa consciência que se torna escrava muitas vezes das coisas que nós queremos. Beleza, pessoal? Esse é o estágio da consciência do espírito infeliz. Mas fácil de cair? Sim. Difícil de sair? Sim. Mas não é impossível de sair. Aí o Hegel vai dizer que existe o ápice da consciência, o maior nível do espírito de alguém, que é o espírito absoluto, a consciência absoluta. É quando a pessoa chega na real conclusão. Bom, já que nada que me rodeia faz sentido, tem valor em si, então se eu quiser acordar hoje, em meio a esse caos político e econômico, e levar um dia feliz, assim eu vou fazer. É quando a pessoa controla a sua consciência a um nível absoluto, a tal ponto que o mundo pode estar um inferno, mas ele viverá um dia feliz. Ele vai olhar as coisas e falar, que massa, que legal, que interessante, porque ele domina a consciência. Entende? Então é um nível absoluto. Já que nada possui valor em si, ele vai atribuir valor naquilo que ele quiser. Entende? Naquilo que ele bem entender, porque ele controla a consciência dele de maneira absoluta. Então, se ele quiser viver um dia lindo, ele viverá. Se ele quiser enxergar nas coisas horríveis algo belo, ele vai enxergar as coisas belas das coisas terríveis. Então, pessoal, por quê? Porque ele dominou o espírito, ele atingiu um nível absoluto de consciência. Tranquilão, pessoal? Beleza? Suave? Então percebam como que a consciência começa a ser analisada pela filosofia. Olha onde a filosofia foi parar, pessoal. Nos estudos da consciência. Beleza? Freud vai beber dessa fonte hegeliana. Vários psicanalistas, psiquiatras, psicólogos irão beber da fonte hegeliana sobre a análise da consciência. Tranquilão? Muito bem, pessoal. Então, já caminhando para essa parte final, o sistema filosófico hegeliano, ele rejeita aquela ideia de contratualismo. Só algumas informações a mais. Nós tivemos lá, pessoal, Hobbes, Locke, Rousseau, que acreditam que houve um momento pré-social, antes da vida em sociedade. Ele vai dizer, não, cara, sempre vivemos em sociedades. Sempre existiu sociedade. Tranquilão? Então, é incabível pensar em um momento pré-social. Então, o Hegel, ele desacredita no contratualismo. E no que diz respeito ao Estado, ele vai teorizar o Estado como uma síntese. Como eu falei para vocês lá no começo. Estado é uma síntese entre família e sociedade. Beleza? Família, tese, sociedade, antítese. Nós temos ali, pessoal, a síntese Estado. Tranquilão, pessoal? Maravilha? Show de bola? Muito bem, galerinha, vamos analisar duas questões aqui para a gente colocar de maneira mais materializada as teorias do Hegel em forma de questão.
Hegel, prosseguindo na árdua tarefa de unificar o dualismo de Kant, substituiu o eu de Fichte, que não está na sua apostila, mas é um pensador muito interessante, e o absoluto de Schelling, que também não está na sua apostila, mas é muito interessante também. Por outra entidade, a ideia. Hegel é idealista, as ideias que fazem as coisas se transformarem. A ideia para Hegel deve ser submetida necessariamente a um processo de evolução dialética, regido pela marcha triádica da experiência, juízo e raciocínio? Não, pessoal. Não. Nós temos aqui o juízo que vai ser kantiano. Kant vai falar muito de juízo. Mas a tríade dialética que Hegel fala é outra. Olha o choque, pessoal. Tese, antítese e síntese. B. Realidade, crítica e conclusão? Não. Não, pessoal. A dialética é a própria realidade e ponto. Beleza? C. Matéria, forma e reflexão? Também não, pessoal. Também não. Tá bem fora da dialética hegeliana, de como ela funciona. D. Tese, antítese e síntese. Perfeito, essa é a tríade, essa é a forma triádica. É a dialética por meio de 3 conceitos. Tese, a ideia aceita. Antítese, a ideia que vai fazer a oposição. E síntese, a ideia nova, que surge a partir do conflito entre tese e antítese. Imediatamente essa síntese se torna a nova tese. E assim, dialeticamente, e assim eternamente. Beleza? E, Código Penal e o Código de Hammurabi. Nossa, nada a ver. Né? Foge sim completamente. Tranquilão, pessoal? Então, resposta D é a resposta correta. Dialética histórica hegeliana. Próxima questão. Um dos elementos mais conhecidos da filosofia de Hegel é a dialética, baseada no pressuposto de que uma ideia, tese, produz uma ideia oposta, a antítese, resultando, consequentemente, numa conciliação, que é a síntese, entre as duas ideias opostas. Tranquilo, tranquilão. Nesse sentido, ao utilizar esse princípio hegeliano para interpretar os sistemas políticos contemporâneos, percebe-se que a síntese entre os princípios do liberalismo e os do marxismo foi efetivada no quê? Ou seja, analisamos isso aqui como exemplo, inclusive, pessoal, olhando para os sistemas políticos, a proposta liberal, tese, a proposta socialista, que seria a antítese, marxista, vai ter como resultado, vai ter como síntese o quê? Letra A, o estado de bem-estar social. Beleza, pessoal? Tranquilão? Perfeito. O anarquismo de Bakunin? Não, cara, bem fora. Bem fora. As teses do Bakunin bebe de outra fonte. Beleza? Nazismo alemão? Vixe. O resultado de liberalismo e socialismo não é nazismo alemão. Beleza? Tampouco o fascismo italiano, tampouco uma anarquia regulada. É o estado de bem-estar social. Um pouquinho do liberalismo, um pouquinho do socialismo, que forma essa ideia nova, que é a ideia do estado de bem-estar social, que foi utilizado, é utilizado até hoje, principalmente por alguns países nórdicos, beleza? Tranquilão, pessoal? Maravilha? Então a resposta correta é a letra A. Show de bola? Tranquilão? Então a parte 2 dessa aula 14 será sobre Marx. E aí ele olhará para as ideias do Hegel e vai transformar algumas coisas, vai modificar algumas coisas, beleza? Ele virá com o seu materialismo histórico e dialético. Tranquilão, galerinha? Valeu, valeu, valeu. Tamo junto.